Será que essa palavra está correta? Vamos ver aqui. Nossa, tem muita coisa para arrumar aqui. Pois é, estou fazendo de conta aqui que estou revisando um texto, porque não é assim que eu reviso, né? Mas é para introduzir o nosso assunto dessa semana, que é o que é e por que fazer a revisão de um texto, né, que vai ser publicado. Então, me acompanha que tem muita coisa importante para te falar sobre isso. Então, seguindo a nossa sequência de assuntos, né, que eu já tratei, por exemplo, o que é uma leitura crítica, o que é uma preparação de texto, nós estamos hoje com o assunto que é o que é uma revisão de texto, uma revisão ortográfica e gramatical. Por que é importante fazer? Tem que fazer ou dá para deixar assim mais ou menos, né? Então, o que é uma revisão ortográfica e gramatical? Vamos começar pela definição. E aqui deixa eu explicar novamente o que é a revisão, no sentido que não é a preparação de texto, tá? Não confundam. Se você não viu ainda o outro vídeo sobre preparação, assiste lá para saber o que é um e o que é o outro. Então nós estamos falando sobre revisão ortográfica e gramatical. A revisão ortográfica e gramatical é colocar o seu texto dentro de um padrão culto, do que a gente chama, né, de gramática, né, com todas as regras, com todas as anotações necessárias para que seja reconhecido como um padrão culto. Você já imaginou, por exemplo, você publica o seu livro, lindíssima, capa linda, diagramação bonita, tudo lindo, né? Tudo maravilhoso como você sempre sonhou. Aí o seu leitor vai abrir o seu livro, né? Vai falar, puxa, que livro maravilhoso, que eu quero ler, né? Quero ler o que tem dentro. Aí ele começa a ler uma frase, ele vê um erro, aí ele vê outra frase, vê outro erro, e assim por diante, e falar, puxa vida, mas esse livro aqui, apesar de tão bonito, está cheio de erro. Esse livro é muito ruim, né? É assim que o leitor pensa, quando começa a encontrar um monte de erros, coisas assim muito básicas que estão incorretas dentro do livro. Na cabeça dele, isso é um livro ruim, né? Por quê? Porque demonstra que o livro não foi trabalhado, não foi devidamente corrigido, não teve um preparo, não teve uma preocupação do autor ou da editora de fazer esse trabalho. Então ele põe de lado e fala, eu não quero ler isso. Gente, eu já encontrei tanto erro em livro, assim, editoras grandes, né, editoras pequenas, assim, tem muito erro, né? Então o que acontece? A gente, quando trabalha num texto, a gente minimiza ao máximo os erros, né? Alguma coisa pode passar, evidentemente, né? Alguma coisa menor, algum detalhe, alguma coisa pode passar sim. Mas o trabalho é feito em mais mãos, não somente uma pessoa, para que a gente tenha a menor quantidade possível de erro em um livro. E assim, cá entre nós, né? Ninguém sabe tudo, ninguém sabe todas as regras, né? Então é possível sim, que a gente chegue num momento e fala, puxa vida, será que essa palavra é com Z, com S, será que isso, será que aquilo, né? Mas isso é resolvido, né? Porque passa em várias mãos, muitas pessoas trabalham esse texto para que ele então fique, né, apresentável. E assim, é engraçado que muita gente pensa que um revisor ele tem que saber tudo, né? Tem que ter uma cabeça de dicionário, tem que ter toda a regra na cabeça, né? Claro, a gente tem bastante conhecimento, sem dúvida. Mas deixa eu te contar como funciona a cabeça de um revisor. Como é que isso está dentro, né? Como eu te falei, a gente estuda, a gente pratica, então assim, muita coisa já está carregada. Mas muita coisa a gente precisa consultar, a gente tem dúvida também. Só que a gente sabe onde consultar, né? E você vai direto, né, na resolução e fala, poxa, nesse caso... E às vezes, né, tem que avaliar o caso, avaliar a frase, o que vai neste momento. Mas assim, na cabeça de um revisor, a revisão ela é uma coisa assim que salta aos olhos quando você encontra um erro. Eu, por exemplo, né, modéstia à parte, quando vou revisar um texto, ao olhar as palavras, as frases com mais atenção, é como se você já enxergasse que ali tem algum problema, né? Então, a leitura é feita de uma maneira muito mais com mais atenção, mais devagar.
não é feita uma leitura corrida, então é feita uma leitura em vários níveis, né, dependendo do que é o material que você está revisando e qual a necessidade de revisão. São feitas, as revisões também podem ter muitos níveis no sentido de necessidade de interação. Então tem textos que são muito ruins, né, que estão muito erro, então a necessidade de interação, de modificação é muito maior do que às vezes um texto que vem quase pronto, né? São pequenos detalhes, pequenos ajustes que você faz. Então no texto que tem muita necessidade, você faz uma leitura muito mais profunda. Nesses é sempre recomendável ter mais de uma revisão, porque como eu falei, nem sempre se consegue resolver todos os problemas de uma vez só. E assim, você vai me perguntar, Sandro, o que então o revisor faz efetivamente no texto? Bom, ele faz várias coisas. Pode ser uma frase, o sentido dela está truncado, não está claro para o leitor o que o autor quis dizer. Então, o revisor também faz esse tipo de adequação da frase. Tem as questões de ortografia, acentuação, que a gente percebe que está errado, né? Precisa arrumar. Tem, por exemplo, num livro de ficção, os diálogos, né? Muitas vezes vem com if, então você tem que colocar um travessão. Então existem umas normas que precisam ser ajustadas, né? A norma padrão, a norma, então, às vezes a norma da editora também, em cada editora você tem uma série de elementos que você usa como padrão, então precisa adequar a esse padrão. E sem contar palavras erradas, às vezes a palavra não faz sentido, ela está digitada errada. Referências, né? Então tem uma referência lá, tem uma palavra que surgiu de algum lugar, né? Fala sobre alguma coisa, não tem a referência, então precisa buscar essa referência. Bibliografia, às vezes a bibliografia está truncada, mal escrita, não está dentro do padrão, precisa arrumar. Enfim, é muita coisa. Uma revisão pode ter muita coisa. Como eu falei, depende do estado do texto. Isso aí é outra história de como esse texto vem, né? E quanto processo ele vai ter que passar. E aqui eu acho importante, por exemplo, explicar um pouco como funciona a questão da leitura, né? Quando você pega um livro qualquer, você faz uma leitura de entretenimento para descobrir alguma coisa, você começa a ler ele num ritmo, né? Porque o que te interessa ali é a informação que está ali dentro, ou a história que está sendo contada. Você não está muito preocupado em saber se todas as frases estão bem escritas, né? A não ser que você também seja revisor e você já lê com essa cabeça, né? Eu, por exemplo, quando eu leio para mim, eu leio diferente, né? Do que quando eu leio para resolver problemas do texto, né? Então existem várias leituras e dentro da revisão também existem várias formas de se ler. Uma delas é, por exemplo, uma leitura mais aprofundada para você encontrar a coesão do texto, né? Esse texto está coeso, ele funciona como um todo. Também a coerência, né? As partes entre si estão dentro de um arranjo, né, que funciona. Por exemplo, um capítulo 2 diz uma coisa, o capítulo 8 desdiz o 2, né? Então coisas assim, que não tenha repetições desnecessárias, que não tenha coisas fora do lugar e tudo mais. Então tudo isso é visto nessa leitura. E essa leitura, ela é feita de uma forma com vagar. Ela não é uma leitura corrida, como eu falei, uma leitura de entretenimento. Ela é feita devagar, ela é feita com muita atenção, lê-se frase a frase, às vezes a gente lê palavra a palavra, no sentido que vê as sílabas, né? Eu já li texto que precisava ler sílaba a sílaba para saber se isso tudo estava no lugar certo, porque o que acontece, às vezes a digitação, a pessoa digita, por exemplo, vou achar uma palavra, amamos e amarmos, né? As duas palavras existem. Então, por exemplo, numa frase a pessoa, em vez de escrever amamos, ela escreveu amarmos, né? Então o Word, por exemplo, não vai deixar marcada essa palavra porque a palavra existe, né? Mas ela está fora de contexto daquela frase. Então, se você não ler
palavra a palavra, às vezes sílaba a sílaba, você não vai encontrar esse erro. Eu já peguei erros assim, muitas vezes, né? Então tem que ter uma leitura muito, muito concentrada e muito, de muito cuidado para você encontrar esses pormenores aí na escrita, né? Então uma outra leitura que a gente faz, falei um pouquinho antes, mas é a leitura que a gente lê como revisor, mas a gente também tem que ler como leitor, no sentido que eu estou revisando um texto, eu tenho que pensar, o leitor vai entender esse termo, né? Isso aqui faz parte do universo desse público, desse livro. Então a gente tem que pensar o seguinte, bom, não faz parte, então a gente sugere, né, faz uma sugestão para o autor, fala, olha, aqui pode ter uma nota de rodapé ou algo explicando o que é esse termo, o que é essa palavra, o que é isso, enfim, o que seja. Então a gente, como nós somos alguém de fora lendo, a gente consegue ter essa percepção de que quem vai ler talvez não entenda aquele termo, e a gente quer deixar isso muito claro para todo mundo. Então, assim, existem muitos níveis de leitura, como eu já falei, muitas formas da gente procurar pelos problemas que o texto tem e encontrar soluções. E o que a gente vai fazer? A gente vai passar para o autor. Então, o nosso método de trabalho aqui no Café do Escritor e na publicação dos livros da Página Nova é sempre trabalhar com o autor. Então, a gente nunca vai mexer em alguma coisa sem que o autor saiba. Acabou a revisão, bom, já viemos de outro processo, né? Acabou a leitura crítica, acabou a preparação, acabou a revisão, volta para o autor para ele ver tudo que foi feito, para ele confirmar, né? Falar, não, eu não quero pôr uma nota explicativa nessa palavra, porque todo mundo sabe, né? Que é zelo exagerado do revisor, né? Pode acontecer. Mas assim, tudo passa pela aprovação. Por quê? Porque a gente quer que seja um trabalho em parceria, quer dizer, nós prestamos um serviço para o autor, mas nós queremos que o livro é dele, né? O livro é dele. As alterações que a gente faz não vão descaracterizar a maneira que ele escreve. A gente nunca vai fazer isso, né? Porque eu acredito que o estilo, a forma, a maneira que o autor escreveu tem que permanecer. Aí você pode me perguntar, e aí, Sandro, os autores sempre entendem o que é revisão? Não. A verdade é que não. Depois de umas experiências ruins, né, eu decidi que eu não publico mais livro sem revisão ortográfica, tá? Ortográfica e gramatical. Por quê? Porque o problema acontece lá na frente, a gente só está adiando esse problema, né? Não adianta você, como eu falei no começo, fazer um livro lindo, maravilhoso, quando você abre, aparecem os problemas. Então, não se engane. Não pense que revisão ortográfica e gramatical é frescura, é um luxo. Não, é necessidade. O teu texto é o teu maior patrimônio. É tudo aquilo que você gastou tempo, gastou dinheiro, investiu em você, investiu em curso, investiu em tanta coisa para produzir aquele texto. E aí você vai apresentar ele de qualquer jeito? Não, né? Ele precisa do olhar do outro. A gente não acha tudo. Eu estou escrevendo os meus livros aqui, certamente eu vou passar para outras pessoas revisarem. Por quê? Porque tem horas que você já não enxerga mais as coisas. A minha preocupação como autor é produzir o texto, né? Eu sempre falei isso. Preocupe-se em escrever o seu texto. Não se preocupe em fazer um texto perfeitamente dentro das normas gramaticais. Isso vai ser visto depois. Você, claro, vai fazer a sua revisão, onde você vai acertar aquilo que você acha que precisa acertar, e depois, né, tem essa revisão que a gente quer, essa que a gente está comentando, que é a revisão do editor, que é a revisão do prestador de serviço e assim por diante. Então, ela precisa acontecer. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você escreva da melhor forma possível, que você explore as suas ideias, explore o seu conhecimento, conte as melhores histórias, né? Não se preocupe tanto em corrigir as coisas que tem o seu tempo, tá? É importante você dar fluxo, né? Liberar esse fluxo criativo
para que o melhor, né, que você tem para escrever realmente consiga fazer. O restante vem depois, né? E tem tempo para isso. Então eu desejo para você as melhores escritas, que você escreva cada vez melhor, né? Que você nos acompanhe aqui também, não somente esse vídeo, mas os próximos, a gente tem muita coisa acontecendo. Participe dos nossos grupos, tem aqui embaixo do vídeo, tem os nossos grupos do WhatsApp, do Telegram. Nós temos nosso curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, que ajuda muito, gente, muito, muito, muito. Muitos dos alunos que participaram do meu curso já estão publicando os livros. Então, assim, é muito bonito de ver esse resultado, tá bom? Fica o convite para você e aguardo você no próximo vídeo. Grande abraço, até mais.